E aí, pessoal, boa tarde. Acabei de realizar uma votação aqui, a gente trabalhando de forma remota, né? Os deputados estão trabalhando de forma remota. Aí, entre uma votação e outra, eu resolvi fazer essa live aqui para vocês e dizer que hoje eu posso afirmar que a composição do STF apoia o narcoterror, ou seja, apoia o narcoterrorismo, apoia facções criminosas. E eu sei que algum ministrinho vai querer, né, dizer: Daniel, como é que você fala isso? Quebra de decoro? Não é quebra de decoro, não. É que eu estou dando um diagnóstico preciso do fato. Não me importa se é ministro, se é deputado, se é senador, qualquer um que seja. Qualquer um que apoie o narcoterror não passa de vagabundo. Essa é a verdade, é criminoso igual. Qualquer um que seja, pode ser um padre, apoia vagabundo, é vagabundo. É juiz, apoia vagabundo, é vagabundo. É deputado, apoia vagabundo, é vagabundo. É polícia, apoia vagabundo, é vagabundo. Tá certo? É assim que funciona. A história nos ensina, né, que o Rio de Janeiro, depois que perdeu a capital foi para Brasília, uma cidade, né, um projeto totalmente comunista do Oscar Niemeyer, que não é isso que a gente vai explorar, só que é só para entenderem. O Rio de Janeiro ele mergulhou em uma espiral descendente quase infindável de marginalidade, né? Facções tomaram o Rio de Janeiro em larga escala, de forma hostil. O Estado se fez ausente, principalmente no governo do Brizola, durante 8 anos, o que permitiu que a criminalidade crescesse cada vez mais. Isso é um fato inarredável. Então não adianta quem queira vir dizer o contrário, isso é um fato. Está claro, está cristalino. Acontece o seguinte: quando nós temos esse tipo de ação da ausência do Estado, garantidor, né, da lei e da ordem, nós temos evidentemente uma quarta coisa, um quarto poder que nasce da lama, nasce das trevas e começa a tomar. A ausência do Estado está ali, vira-se então uma anarquia e tudo que é inconstitucional, criminoso, vai fazer parte daquele mundo fechado que é o mundo das comunidades do Rio de Janeiro. Desculpem, entrou uma ligação. Qualquer lugar do Rio de Janeiro e do Estado, ou seja, Estado lato sensu, ou seja, do Brasil inteiro. O que acontece é que o índice de criminalidade do Brasil cresce, ele sempre cresce, diminuir é raro. Homicídios aqui são pelo menos 60 mil ao ano, né? É uma taxa absurda demais. Se compara ao número de mortes por acidente de trânsito, significa que morrem aproximadamente 120 mil pessoas dentro de acidentes de trânsito e homicídios, só que isso dividido ao meio, tá certo? Ah, Daniel, mas o que o STF tem a ver com isso? O plano que está sendo costurado aqui no Brasil pelos socialistas, ele é tão profundo e ele teve tanto tempo para poder ser colocado em prática que os poderes estão tomados por socialistas. O STF é completamente socialista. Ali não existem pessoas que sejam conservadoras. Não existem. Todos são socialistas. Todos eles sem exceção. Quando o Brizola permitiu que essas facções crescessem, do plano socialista, em 85, quando ele subiu aquela rampa do Planalto, em 88, uma nova constituinte na Assembleia Nacional Constituinte, em que ela é totalmente socialista, você pode pegar a Constituição e ler, você vai ver que ela é totalmente socialista, assistencialista. Eles iniciaram a aplicação dos seus planos. Hoje, como o Bolsonaro, primeiro presidente conservador da história, de fato, depois da era Brizola, da era Sarney, perdão, quando Sarney subiu o Planalto, desculpe, até confundi aqui, perdão, Sarney subiu o Planalto, ele começou então o seu plano socialista e Brizola aqui no Rio de Janeiro. Então, depois da era Sarney, o Bolsonaro é o primeiro presidente conservador de fato, conservador. E no Rio de Janeiro, o aspecto socialista ele cresceu cada vez mais ele foi crescente. Você assiste a novela, você fala que é bonitinho, que os tempos mudaram, um casalzinho homossexual, tá tudo bem, tá tudo legal. Mas isso é plano socialista, para que você romantize sobre isso. E é muito triste tu ver que policiais morrem todos os dias, porque o policial, homem e mulher, eles saem de casa, esses policiais saem de casa sem saber se vão voltar vivos. Isso é um fato. E eu falo isso porque várias vezes saí de casa sem saber se voltaria vivo. Claro que hoje eu saio de casa e não sei se eu vou voltar vivo, mas quando o policial, na ativa, o risco é muito maior, porque você está na iminência de um ataque. Só por ser policial.
E esses policiais morrem todos os dias e você pensa que está ali lutando por alguma coisa boa, né? Só que quando você vai lutar, é como se estivesse enxugando o gelo, porque você dentro da comunidade, o próprio comando, ali você não pode operar, lá você não pode operar, aqui não pode fazer nada, ali tem uma boca, mas você não pode ir lá, não sei o que. Virou uma politização das forças policiais. E policiais querem trabalhar, eles querem tirar os caras maus das ruas. Aí vem o STF, né, dia 5 de agosto, aí aquela sentença. Polícia não pode operar em comunidades durante período de pandemia. Ora, é claro que eles utilizariam a pandemia para terem um respaldo social, entre aspas, para permissão social de que a polícia não operasse lá. No dia seguinte, traficantes tiraram fotos com fuzis e postaram em redes sociais, ostentando o seu poderio bélico e o seu abuso, porque sabem que não terão ações policiais, porque o STF decidiu que não vai ter, sendo que ele não poderia fazer essa ingerência, quem manda no Estado é o governador do Estado. O governador poderia ter ignorado, mas como que você vai esperar que o governador ignore se mais ou menos há 1 mês e meio, 2 meses, ele aprovou um projeto de lei do deputado estadual do Partido Socialista Brasileiro, PSB, deputado estadual Carlos Mink, que fala que o policial que tiver mais de uma ocorrência letal em 1 ano, ele vai ter que passar por revisão psicológica e talvez até afastado do serviço externo. Significa que o policial, se matar mais de um, mesmo que em confronto, mesmo que seja um vagabundo, meliante, armado com um fuzil, colocando a vida de terceiros em jogo, ele não pode matar aquela pessoa, porque se ele matar aquela pessoa, não é criminoso, é pessoa. Não é criminoso não é bandido, não é marginal, não é vagabundo. Não é um elemento hostil, uma pessoa, se ele matar aquela pessoa, assim diz o Carlos Mink. E o governador assina embaixo, sanciona. Legalzão, hein? No início era tiro na cabecinha e pô para não ter erro. Agora não pode matar mais de um por ano, senão você vai ser avaliado, você não é bom policial, você isso e aquilo. Vocês entenderam agora por que eu fui preso 84 vezes? Porque eu na ativa, vestindo a farda, eu falava isso aqui que eu estou falando para vocês agora. Aí vinha um oficial arbitrário, tá preso, você não pode criticar o governador, que à época era o... Não pode falar, seu chefe. Eu falei, não é meu chefe porra nenhuma, tá preso. Aí eu, tá legal, tô preso. Então é por isso aí que noticiaram que meu comportamento foi ao mal, porque claro, fui preso administrativamente por criticar o governador do estado. Quantos policiais vocês estão vendo aí agora, até excluídos quando criticam governadores, lá no Ceará, no Paraná, no Sul, né? Na Bahia? Porque nós não podemos criticar, no nosso regulamento da Polícia Militar, nós não podemos criticar. O STF, ele endossa, durante a pandemia, a Polícia Militar não poderá operar em favela. E quando o fizer, em caráter excepcional, vai ter que avisar por escrito os motivos a divisão do Ministério Público que cuida, pasmem, que cuida das atividades policiais. Desde quando o Ministério Público tem que cuidar de atividade policial? O que o Ministério Público pode e deve fazer é investigar casos de abusos de autoridade, de poder, né, de corrupção, aí tudo bem. Controlar atividades policiais, não. A polícia ela tem que ser autônoma, ela tem que ser independente. Ela não pode estar atrelada a nenhum outro tipo de poder, como se pudesse politizá-lo. Esse é o resultado, né? Me vem um ministro do STF, simplesmente a polícia não opera nas favelas do estado do Rio de Janeiro durante a pandemia. E claro que nós sabemos que essa pandemia aqui no Brasil, ela vai perdurar por muito tempo. Sabe por quê? Politizaram a pandemia também. O policial ele sai de casa tão somente para ficar de enfeite na rua. E de alvo, porque ele está ali parado, e se ele já tiver matado um, ele vai pensar 1000 vezes e falar, pô, e se eu matar aquele cara ali agora que está tentando me matar, meu Deus, eu não posso matar 2, eu não posso matar 3, mas tem 5 atirando em mim, eu vou escolher um, vou brincar no Unidunité. O STF é uma vergonha.
O STF é uma vergonha. Tem muitos deputados que sentem medo de falar do STF. Rabo preso. O STF é uma vergonha nacional. Não a instituição STF, os ministros que compõem essa turma tóxica, essa turma desnecessária, essa turma que fragmentou a República. Fragmentou a República. Essa época, além dessa decisão do STF, o PSB, o partido que pode entrar com esse tipo de provocação, ele ingressa com uma ação solicitando a vedação do uso de helicópteros em operações policiais nas favelas, ou seja, você não pode, é muito difícil geograficamente você fazer incursões na favela. Eu já incursionei em favelas, várias e várias vezes. Vários amigos meus incursionam. Você primeiro que tem a porcaria da administração falha da polícia, que pega o policial lá de Valença, que é interior do estado, acabou de se formar, ele joga ele dentro do Complexo da Maré. Aí pega o sargento antigão, que conhece o Complexo da Maré, está lá há 22 anos, e joga lá em Valença. Fala assim, não, você vai trabalhar naquela porcaria de moeda de troca, da transferência arbitrária. É o que acontece muito na polícia. Isso aí eu também briguei muito contra isso, também fui preso por isso, por brigar contra essa péssima logística da polícia. Se eu moro próximo à capital e municípios adjacentes, que eu trabalhe nessas proximidades. Por quê? Porque ali eu conheço o terreno, conheço as manchas criminais, onde temos mais crimes, e logo, por morar ali perto, eu vou querer a minha região cada vez mais segura, eu vou trabalhar muito melhor. E outra, isso inibe até a corrupção, sabe por quê? Porque você é conhecido na região, você não vai querer ser conhecido como vagabundo, né? Policial corrupto, você vai trabalhar reto. Agora, se você pega o policial lá de Niterói e joga lá em São Francisco de Itabapuana, pega o de São Francisco de Itabapuana, que joga lá ali em Magé, o cara, primeiro que o deslocamento dele é de quase um dia, são 5 horas de viagem, 6 horas, ou seja, um dia, ida e volta, né? Ele perde 12 horas só de deslocamento, não tem sentido. Aí quando acontece isso, você vê a polícia cada vez mais fragmentada e os policiais brigando, querendo trabalhar e não podendo. Querendo trabalhar e não podendo. Aí vem esse tipo de, olha, eu não posso rondar com helicóptero porque proibiram. Aí esses policiais que são lá do interior, que foram jogados no Complexo da Maré, eles têm que incursionar. Como que ele vai incursionar se ele acabou de ser transferido lá da ponte que partiu para um município longe dele que ele desconhece? O vagabundo tem munição quase que ilimitada, conhecimento do terreno, soldados do tráfico espalhados por todos os lados, radinhos. Na casa mais simples que você imagina passar que está tranquilo, tem um radinho ali dentro, dando a posição da polícia. Quer dizer, como que você pode ter um tipo de operação positiva nesses moldes? Se você coloca a pessoa, o policial, para trabalhar em um terreno hostil, desconhecido e que não teve sequer um reconhecimento antes. Ah, Daniel, mas toda operação tem uma inteligência por trás. Negativo. Tem muitas operações que são como um cavalo de Troia, que de repente você vai. Ou a operação surge do nada, numa flagrância, por exemplo. Aí você vai colocar esse policial lá, ele não sabe, ele não entende, mas o governador disse que ele não pode matar. Como que ele vai operar? Como que ele vai se defender? Como que ele vai caminhar? Como que ele vai avançar, progredir na favela? Mesmo desconhecendo o terreno, para você ver a valentia do policial militar. Ele vai, não importa, né? Mesmo com o sacrifício da própria vida, como diz o nosso juramento. Aí, esse tipo, tem mais. Além de não poder utilizar helicóptero, ele também veda ambulâncias próximas às operações. Ele veda várias coisas nesse projeto de lei, como forma permanente. E ele também pede um dispositivo que o MP, de forma permanente, regule a letalidade policial em serviço. Nós não estamos na Finlândia, não. Aqui no Brasil, tá assim de vagabundo armado. Assim de vagabundo armado. E assim de governador vagabundo. Sabe por quê?
eles jogam ao lado do crime. Assim, de magistrado que joga ao lado do crime. Esse é o problema que nós temos no Brasil. Aí quando vem falar em armamento e qualquer outro tipo de coisa, ninguém pode falar, porque o STF quer tolir o seu direito. Falar assim, eu quero minha arma, meu Deus, aqui vão matar mais pessoas, negativos. Se nós armarmos a população, menos inocentes morrerão. Porque quando um vagabundo desse plantar na frente de um cidadão de bem armado e treinado, vai virar lenda, vai virar história. E eu afirmo aqui, vagabundo bom, bandido bom, e claro, antes que venha aqui um hipócrita dizer, então por que você não é tiro na cabecinha de político vagabundo? Eu estou falando de outro tipo de crime. O político vagabundo, corrupto para mim, ele tem que ser processado, quando julgado e processado, julgado, culpado, que ele seja preso e afastado permanentemente da coisa pública. Eu não estou dizendo que dali a 5 anos ele possa se candidatar novamente. Eu não estou dizendo que daqui a 8 anos, não. Eu estou dizendo permanentemente, inclusive para prestar serviços públicos. Desculpem, entrou mais uma ligação aqui. Por via de concurso público. O que eu estou querendo dizer é que nós não devemos de jeito nenhum nos render a esses algozes marginais, inclusive na Suprema Corte, que tomam decisões contra o povo, contra a segurança pública. Isso aqui não é discurso político, não. Isso aqui é um discurso racional e simples, puro. Pô, como que você vai ficar à mercê da própria legislação, defendendo vagabundo, defendendo criminosos? E o STF decide, não pode subir nas favelas. Quando os policiais puderem subir novamente, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que o território vai estar tão tomado que uma penca de policiais serão assassinados. Serão assassinados por voltarem a operar e o terreno estar mais tomado. Isso, senhoras e senhores, é o narco-estado. O que está acontecendo é que o Brasil está repetindo mais uma vez a história. Não porque o presidente Bolsonaro quer o contrário, assim como eu quero o contrário e várias outras pessoas querem o contrário. Vocês querem o contrário. Salvo um esquerdista e outro que me stalkeia aqui, que bate palma para loucuras, né, para genocídio. Vocês que me acompanham querem isso. E nós temos o que aqui? Um governador que lá no início todo mundo apoiou, achando, olha, é a melhor alternativa, o cara é firme, está com o Bolsonaro, quando ele garimpou ali aquele espaço. E hoje nos mostra o completo idiota que é. Né? Que lado que ele está. Aí você fala assim, poxa Daniel, mas as facções criminosas têm muito dinheiro, têm muito poder. Você aí que me assiste. Claro que aqui eu tenho várias pessoas. Aqui tem médico, tem advogado, tem arquiteto, tem desempregado, tem trabalhador informal, tem balconista, tem dentista, eu tenho tudo aqui me seguindo. Todas as pessoas de todas as áreas. E claro, nós vemos que isso aqui é uma coisa que é muito, vamos colocar eclética, tem tudo aqui, certo? Mas você estudou pra cacete para alcançar a tua profissão. E você estuda ainda, tem pessoas que estão estudando para prestar um concurso, fazendo a faculdade. Você está milionário? Você está milionário? Você tem milhões e milhões? Você não tem, né? Ué, mas como que um garotinho da favela que não estudou ainda, está lá com seus 18 aninhos, 17 aninhos, inimputável segundo o Código Penal, inimputável, porque ele tem 17 anos, ele não pode ser preso, ele tem que ser apreendido. E se preso aos 17, aos 18 ele tem que ser liberado com a ficha limpa, porque ele era menor de idade no momento da apreensão, porque ele é só um menor de idade. Tá certo? Aí esse garoto menor de idade, vítima da sociedade, portando um fuzil 762, de fabricação israelense, matando policiais, ele está milionário, ele está com dinheiro, está com cordão de ouro, os melhores tênis. Claro que ele vive ali no seu mundinho. Não é estranho que esse cara conseguiu levantar tanto dinheiro? Como? Ele nunca estudou. Como que ele consegue
ter acesso a essas manobras orçamentárias, a cálculos de milhões de dólares por semana, movimentando toneladas de entorpecentes. Como que ele conseguiu isso e você não consegue ganhar dinheiro? Você que está estudando. Você acha mesmo que não temos parlamentares envolvidos? Você acha que não temos ministros envolvidos? Você acha que lá no STF, que ninguém lá pode ser investigado, porque quando for investigado, eles mesmos julgarão os crimes que cometerem. Ou seja, vamos colocar aqui, no reino da bolinha rosa, é um reino distante, em outra galáxia conhecida, mas aquele reino da bolinha rosa existe. E lá existe um Supremo Tribunal Federal em que um ministro é envolvido diretamente com facções criminosas. E se ele for denunciado, o coleguinha dele vai ter que julgar essa denúncia. Esse inquérito vai ser julgado por um coleguinha que veste a mesma toga que ele. Nesse reino, aqueles habitantes, será que eles acreditam que ele vai julgar pela prisão daquele ministro, daquela galáxia distante, no reino da bolinha rosa? Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu garanto para vocês que se eu denunciasse qualquer um do STF por algum crime comum, seja por pedofilia, seja por envolvimento com o PCC, seja por lavagem de dinheiro, sabe o que vai acontecer? Eles vão arquivar. Sabe por quê? Porque são eles que julgam os seus crimes comuns. É constitucional. E os crimes de improbidade, quem vai julgar vai ser o Senado, que também não vai julgar, porque a maioria lá tem o rabo preso. Não todos, mas uma maioria importante tem o rabo preso, ou seja, fica aquela troca de favores. Olha, tu não me julga, eu não te julgo, arquivo teu processo, tu arquivo o meu, e pá, né? Tá tudo em casa, irmão. Tá tudo em casa. O que está acontecendo aqui no Brasil, não é corrupção mais não. Não tem nem nome. O que o brasileiro sofre não tem nem nome ainda. Eu me candidatei a deputado federal porque eu queria muito lutar contra esses vagabundos e quero e vou, enquanto aqui estiver, e vou. Aqui na rede social são as minhas palavras e opiniões, as quais sou inviolável constitucionalmente, artigo 53, emenda 35 de 2001, que robustece o texto. Mas o que eu vejo é que isso é só o início de uma coisa muito grande, onde ameaças contra a minha pessoa aumentaram, só que eu não vou ficar aqui me vitimizando, eu estou sendo ameaçado, igual tem gente que faz aí, eu estou sendo ameaçado. Não, meu irmão. Eu tenho 5 carregadores lotados e tenho minhas armas e saio armado. Se eu tiver que morrer, senhoras e senhores, eu vou morrer com cápsulas deflagradas ao meu lado, porque eu vou mandar uns 5 para o inferno comigo. É assim que eu vou fazer. Eu não estou nem dizendo que eu vou para o céu, não, porque eu não sou lá grande coisa, segundo a esquerda. Mas eu não tenho nenhum crime que eu tenha cometido, nunca vou ter. Talvez cometa algum crime, né, contra a honra de alguém, difamando aquela pessoa, injuriando aquela pessoa, por falar verdades contra ela, mas é previsto no Código Penal, né? Se eu injuriar, por exemplo, aqui o Alexandre de Moraes, que a injúria em pessoa é a personificação da própria calúnia, injúria e difamação, mas ele pode me processar por injúria, é claro, cometi um crime, injuriei, caluniei, mas tô cagando e andando, essa é a verdade. Então sim, ameaças aumentaram contra a minha pessoa, né? Aí claro, tô sempre com um olho no peixe e outro no gato. Pode ser que uma hora ou outra eu vire mais uma estatística, né? Pode ser que aconteça, mas eu não tô nem aí também. Agora, o que acontece é que o brasileiro ele não pode permitir que canalhas, cretinos como esses, tomem o país de forma institucional e pela lei. Eles estão transformando a lei em uma coisa totalmente marginal. Eles simplesmente transformaram a lei em algo que os protege. Institucionalizaram o crime.
É isso que está acontecendo, senhoras e senhores. Está acontecendo. Bem na nossa cara. E me revolta saber que tem um monte de policiais querendo trabalhar e não podem, porque se trabalharem ficam com medo. Sabe por quê? Porque o policial militar ele é preso à toa. Desculpem, mais uma ligação. Se passar, por exemplo, alguém que prestar uma continência mais antigo para um policial, esse policial não vir, não retribui, ele pode ser preso administrativamente por insubordinação. Se ele chegar com a barba grande, ele pode ser preso também por insubordinação, por falta de disciplina. É assim que funciona. O policial militar, ele tem basicamente uma mordaça e tem uma rédea nele. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que acontece aqui no Brasil não tem nem nome. Eu estou tentando falar isso para vocês. O STF tenta a qualquer custo liberar as drogas, que constitucionalmente é proibido cultivo, plantio, distribuição. Mas eles querem legalizar, eles abrem discussão. Abrem discussão sobre aborto, sobre pedofilia. Eles não têm moral, eles não têm honra. Eles não possuem. O que eles possuem é uma toga. Como eu disse na outra live, é o menor presídio do mundo porque só cabe um marginal dentro. O que eles possuem é vitaliciedade no cargo. O que eles possuem é uma arma muito forte e poderosa contra a nação brasileira. Você vê que o presidente ele tenta fazer e não consegue porque o STF faz sua ingerência. Desculpem o desabafo, é que eu estava aqui votando e aí fica aqui pensando, né? Enquanto eu estou aqui votando, eu falei, cara, não é possível que as pessoas não estão conseguindo perceber. Eu sei que muitas pessoas percebem, né? Só que se o brasileiro não acordar, pode ter certeza que o período que nós governamos hoje, né, o presidente Bolsonaro, nós conservadores, tá? Que eu estou dizendo nós, os conservadores, todos nós, né, você, eu, o presidente, toda a massa conservadora, vai ter um momento muito breve, né, como se fosse meteórico, porque a esquerda vai conseguir ascender ao poder de novo se nós não acordarmos, não despertarmos de fato e agirmos da melhor maneira possível. Bem, é isso. Eu queria mais dar um desabafo mesmo para poder falar sobre essa absurdidade da decisão do STF de proibir as polícias de subirem em comunidades para operar, de ações do Partido Socialista Brasileiro, né, para impedir o uso de helicópteros, né, para observação, plataforma de tiro. Não tem essa conversinha não. Se olhou lá o vagabundo dentro da favela, armado com um fuzil, com a sua turminha da boca, tem que atirar sem pensar, não tem que render ninguém não. Ah, Daniel, mas e o julgamento? Julgamento? Processo legal? Devido processo legal? Você está dentro de uma comunidade, meu filho. Favela. Tomada por narcoterroristas. Aí tu vê 5 lá. Pretos, brancos, amarelos, azuis, vermelhos, armados com fuzis e atirando no policial. O que você faz? Tá preso em nome da lei? É isso que você faz? Não, filho. Aponta e atira. É assim que funciona. Só que agora, o STF não quer que isso aconteça nem no Ministério Público, porque o policial não pode fazer. O policial ele só tem que ir para a rua e servir de alvo para morrer. É esse desabafo aí que eu queria passar para vocês. No mais, estamos juntos aí, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e, por favor, tenham um juízo na hora de escolher nas eleições municipais. São elas que vão definir a base para que nós possamos ascender mais conservadores no poder. O socialismo nunca pode vencer. Abraço.